Olá! Aqui a gente pega grandes ideias e transforma em algo prático para o dia a dia. E hoje o papo é sobre a ciência por trás dos nossos hábitos. A gente vai mergulhar fundo no que diz o livro O Poder do Hábito, de Charles Duhigg. Esse livro é incrível, porque ele não só explica por que a gente faz o que faz. Ele é praticamente um manual que mostra como podemos pegar o volante, sabe, como transformar aqueles padrões que só atrapalham em rotinas que jogam a nosso favor. E olha só que interessante, essa ideia não é de hoje, não. Mais de um século atrás, um psicólogo chamado William James já tinha sacado isso. Ele disse que a nossa vida, no fim das contas, nada mais é do que um amontoado de hábitos. E quer saber? Ele estava certíssimo. E não é só achismo, não. A ciência moderna veio e, pá, confirmou. Pensa só nesse número. Um estudo da Duke University descobriu que mais de 40% das nossas ações diárias não são decisões de verdade. É isso mesmo. É a gente funcionando no piloto automático. Tá, mas para a gente entender isso na vida real, nada melhor que uma boa história, né? Então, vamos conhecer a Lisa Allen, uma mulher que se sentia literalmente uma prisioneira dos próprios hábitos. Imagina a situação. Com 34 anos, a vida da Lisa era um caos. Ela fumava desde os 16, estava cheia de dívidas, não parava em emprego nenhum. Sabe aquele ciclo vicioso que parece não ter fim? Era a vida dela. A virada de chave dela veio do nada, numa viagem para o Cairo. No meio do desespero total, ela teve um momento de clareza e tomou uma decisão bem radical. Ela decidiu que ia fazer uma trilha pelo deserto egípcio. Só que para conseguir fazer isso, ela precisava de uma coisa fundamental: parar de fumar. E foi aí que a mágica aconteceu. Essa única decisão, largar o cigarro, foi a primeira peça do dominó que caiu e começou a derrubar um monte de outros hábitos ruins. Isso é o que o autor chama de hábito angular. A história da Lisa é a prova viva de que mudar um hábito-chave pode revolucionar uma vida inteira. Mas como? Como é que isso funciona lá dentro do nosso cérebro? Para entender, a gente precisa decodificar a estrutura de qualquer hábito. Pois é, cientistas lá do MIT descobriram o seguinte: todo e qualquer hábito, seja ele bom ou ruim, segue uma espécie de circuito no cérebro. Um loop neurológico bem simples, de 3 passos. Funciona mais ou menos assim, ó. Primeiro, tem a deixa. É o gatilho, o que dispara tudo e fala para o cérebro, vai no automático. Depois vem a rotina, que é o comportamento em si. E para fechar, tem a recompensa. É ela que avisa o cérebro, ei, isso aqui foi bom, guarda essa sequência para a gente usar de novo. Mas o que realmente faz essa roda girar sem parar é o anseio, a fissura. O cérebro começa a antecipar a recompensa e é essa expectativa que cria um desejo quase incontrolável de repetir a rotina. E entender esse loop é o pulo do gato, porque é justamente aí que a gente descobre a regra de ouro para conseguir mudar qualquer hábito. E a grande sacada é esta: não adianta tentar lutar de frente com o hábito antigo. O segredo é hackear o sistema. A gente mantém a mesma deixa, busca a mesma recompensa, mas insere uma nova rotina no meio. É uma troca inteligente. Vamos pensar num exemplo bem prático. Imagina que todo dia, lá pelas 3:30 da tarde, bate aquele tédio. Essa é a deixa. E a rotina é ir na cozinha e pegar um cookie. Só que, se a gente parar para pensar, a recompensa que o cérebro busca talvez não seja o açúcar, e sim a pausa, a socialização. Então, que tal trocar a rotina? Em vez de pegar o cookie, a pessoa pode ir até a mesa de um colega e conversar um pouco. A deixa é a mesma, a recompensa também, mas a rotina é outra. É exatamente essa lógica que faz programas como Alcoólicos Anônimos funcionarem tão bem. Ninguém ali consegue eliminar o estresse da vida, que é a deixa, mas eles oferecem uma nova rotina. Em vez de beber, a pessoa vai a uma reunião, conversa com um padrinho e consegue a mesma recompensa de alívio e companheirismo. Beleza, a teoria é genial. Mas e na prática? Como é que a gente aplica isso de um jeito organizado para mudar um hábito que está incomodando? O livro apresenta um passo a passo, um método com 4 etapas bem claras. Pensa nesse método como se fosse um trabalho de detetive. Primeiro passo, identificar a rotina. Segundo, experimentar recompensas diferentes para sacar qual é o desejo por trás. Terceiro, isolar o gatilho. E por último, com tudo isso em mãos, a gente cria um plano. O primeiro passo é o mais óbvio, né? É identificar a rotina. Qual é o comportamento que precisa mudar? É roer unha? É ficar checando o celular sem parar? É atacar o doce depois de jantar? Isso aí, essa é a rotina. Ok, rotina identificada. Agora vem a parte de experimentar. O que esse hábito está satisfazendo de verdade?
É fome, é tédio, é a necessidade de se conectar com alguém. O jeito é testar. Comer uma fruta, dar uma caminhada, ligar para um amigo, até descobrir o que realmente está por trás. Depois de entender a recompensa, o próximo passo é encontrar a deixa, o gatilho. E para isso, tem que virar detetive mesmo. Anotar tudo. Onde a pessoa está, que horas são, qual é o estado emocional, tem mais alguém por perto? Quando se faz isso por alguns dias, o padrão, ele simplesmente aparece. E aí, com todas as peças do quebra-cabeça na mão, é hora de montar o plano. É criar uma regra bem simples, algo como: quando forem 3:30 da tarde, eu vou levantar e conversar por 5 minutos com um colega, nova rotina, para ter aquela pausa e interação social. Recompensa. Mas falta um ingrediente, talvez o mais crucial de todos, a crença. Para a mudança realmente pegar, especialmente naqueles dias difíceis, a pessoa precisa acreditar que é possível mudar. E muitas vezes, essa fé, essa convicção, ela vem mais forte quando se tem o apoio de um grupo. E lembra da Lisa Allen do começo da nossa conversa? Anos depois, fizeram exames no cérebro dela e viram exatamente isso. Os velhos hábitos ainda estavam lá, sabe? As trilhas neurais antigas não sumiram. Mas as novas, as dos hábitos saudáveis, tinham se tornado muito mais fortes, muito mais dominantes. Então, a grande mensagem do livro é essa: nossos hábitos não são uma sentença. Eles são escolhas. E no momento em que a gente entende como eles funcionam, a gente ganha o poder de redesenhá-los. E isso leva a gente a uma reflexão final, né? Qual seria aquele único hábito que, se fosse mudado, poderia começar uma verdadeira reação em cadeia na vida de uma pessoa?